Sí, Precisava de uma mão santa. sí. Gracias al Señor y a su gracia, hermanos, que nos concede estar aquí. Graças ao Senhor e à sua graça unicamente que nos concedeu estar aqui convosco. Y bueno, tan amable ahí la presentación de nuestro hermano Tiago. E foi tão gentil a apresentação do nosso irmão Tiago. Ustedes saben que todos por la gracia de Dios hacemos y somos lo que hacemos. Vocês sabem que é tudo pela graça do Senhor. Somos o que somos e fazemos o que fazemos pela sua graça. Y a pesar de que no merecemos nada más que la ira del Señor, nos da el privilegio de conocerlo. E apesar que não merecemos nada mais além da ira do Senhor, Ele nos dá o privilégio de o conhecer. Y es un privilegio realmente estar con ustedes, hermanos. E é um privilégio enorme realmente estar com vocês. Agradezco al Señor, al pastor Mario, al pastor Jairo, al pastor Tiago Agradeço ao Senhor, agradeço ao pastor Mário, ao pastor Jairo e ao pastor Tiago y a mis colegas pastores que están por aquí también. e a todos os meus colegas pastores que estão aqui. Aunque en este momento no estoy sirviendo como anciano en la iglesia allá en Grace, Ainda que neste preciso momento eu não estou a servir como ancião ali na Grace, aún así seguimos sirviendo al Señor, mesmo assim nós continuamos a servir ao ahí Senhor, congregándonos, sirviendo de diferentes maneras. congregando-nos e servindo de diversas maneiras. Y esta noche tenemos el privilegio de entrar a un pasaje muy, muy importante en la Escritura. E nesta noite temos o privilégio de poder mergulhar numa passagem muito importante das Escrituras. Y es un pasaje en donde encontramos que puede ser un creyente genuino. E é uma passagem onde nós podemos encontrar que até podemos ser um crente genuíno, verdadeiro, Espiritualmente maduro. espiritualmente maduro. Y a pesar de que disfrutes de muchas bendiciones espirituales, E apesar de desfrutarmos de muitas bênçãos espirituais, si toleras el pecado, se toleramos o pecado, podrías terminar pecando podemos terminar a pecar de maneras escandalosas y desastrosas. de maneiras escandalosas e desastrosas. Ahí es donde vemos a David en 2 de Samuel capítulo 11. É aí onde vemos a Davi em 2 Samuel capítulo 11. Es como si todas las grietas espirituales en su vida É como todas as brechas espirituais da sua vida se encuentran aquí encontram-se aqui. y su vida termina hecha pedazos debido a su pecado. E a sua vida termina desfeita devido ao seu pecado. Esa inmoralidad É a imoralidade que vemos en su poligamia en los capítulos anteriores, que nós já vemos na sua poligamia nos capítulos anteriores, esas ocasiones de mentira y engaño e incredulidad são ocasiões de mentira, práticas de engano e incredulidade. se combinan y explotan aquí de manera desastrosa. Todas estas coisas se combinam e explodem aqui de maneira desastrosa. Y todo esto demuestra E tudo isto demonstra que ni el mejor de los reyes como David que no melhor dos reis, como Davi, está a la altura del hijo de David, está à altura do rei Davi, el amado rey, o amado rei, el rey prometido en 2 de Samuel 7. o rei prometido em 2 Samuel capítulo 7. El título que le hemos dado a nuestro estudio de 2 de Samuel 11 O título que demos ao nosso estudo de 2 Samuel capítulo 11 es una secuencia siniestra, é uma sequência sinistra. una secuencia siniestra. Uma sequência sinistra. Ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios escribió este capítulo? Agora, por que o Espírito de Deus escreveu este capítulo? Por lo que vemos en el resto del libro de 2 de Samuel, Por tudo aquilo que vemos ao longo de todo o livro de 2 Samuel, fue para que los israelitas que oyeron esto por primera vez foi para que os israelitas que ouviram isto pela primeira vez entendieran por qué a partir de este punto entendessem o porquê a partir deste ponto David enfrentó tanto sufrimiento el resto de su vida. Davi enfrentou tanto sofrimento ao longo da sua vida. Este es un capítulo sumamente importante. Este é um capítulo sumamente importante. Aquí en 2 de Samuel 11 Aqui em 2 Samuel 11, vemos una secuencia siniestra de 4 etapas vemos uma sequência sinistra de 4 etapas para que te motive a dejar el pecado. para que te motive a deixar o pecado.
Una secuencia siniestra de 4 etapas para que te motive a dejar el pecado. Uma sequência sinistra de 4 etapas para que te motive a deixar o pecado. Primera etapa, adulterio. A primeira etapa, adultério. Segunda etapa, A segunda etapa, engaño. engano. Tercera etapa, Terceira etapa, homicidio. homicídio. Cuarta etapa, encubrimiento. Quarta etapa, encobrimento. Entonces, adulterio, engaño, homicidio, encubrimiento. Adultério, engano, homicídio, encobrimento. Veamos entonces la primera, versículos 1 al 5 de 2 de Samuel 11. Vamos ver então a primeira, nos primeiros 5 versículos de 2 Samuel, capítulo 11. Adulterio, Adultério, adulterio. adultério. Después de que en los primeros 10 capítulos el Señor derramó bendición abundante en David, Depois que nos primeiros 10 capítulos o Senhor derramou bênção abundante sobre Davi, aquí viene un punto de quiebre. aqui vem um ponto de quebra. Vean el 11:1. Vejam o versículo 1 do capítulo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Al principio del versículo 1 dice, aconteció al año siguiente. Ao princípio do versículo 1 diz que aconteceu no ano seguinte, na tradução dele. Esto es el año después del capítulo 10. Este é o ano depois do capítulo 10. Este tiempo, dice el versículo 1, en el que salen los reyes a la guerra, É o tempo em que os reis saem à guerra. ese tiempo era a partir de abril. Este tempo era a partir de abril. ¿Por qué en esa época? Por que neste tempo? Por dos razones, como alguien explicó. Por duas razões, como alguém explicou. Una, había acabado la época de lluvias y los caminos estaban en buenas condiciones para viajar. A primeira razão é que havia terminado a época de chuva e os caminhos estavam secos, em boas condições para circular. Y dos, como acababan de recoger la cosecha, E dois, como haviam determinado a colheita, tenían una buena cantidad de comida. tinham uma boa quantidade de comida. Pero aquí David envió a su general Joab, Mas aqui Davi envia ao seu general Joabe, junto con sus siervos, que eran soldados profesionales. juntamente com os seus servos, que eram soldados profissionais. Y también dice el texto, todo Israel, que incluía a soldados que peleaban pero no eran profesionales. E também diz o texto a todo Israel que está incluso soldados que não eram profissionais. Y vean en el versículo 1 que ellos destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. E vejam no versículo 1 que diz que eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Sitiar quiere decir que en esa época, recuerdan, las ciudades estaban amuralladas. Vocês sabem que sitiar, vocês sabem que as cidades naquela época estavam rodeadas de muralhas. Cuando había una potencia o ejército invasor, Quando havia uma potência invasora, rodeaban la ciudad rodeavam a cidade para que nadie pudiera entrar o salir. para que ninguém pudesse entrar ou sair. Y presionaban hacia la ciudad para que se rindiera por falta de E alimento. pressionavam desta maneira a cidade para que a cidade se pudesse render por falta de alimento. Pero al final del versículo 1 dice que David se quedó en Jerusalén. Mas no final do versículo 1 diz que Davi ficou em Jerusalém. Aquí hay un foco rojo, Aqui há um semáforo vermelho. porque el versículo 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, Porque no versículo 1 diz que aconteceu no tempo em que os reis saem à guerra. y David era rey. E Davi era rei. Debería haber salido junto con el resto de su Ele ejército. deveria ter saído também com o seu exército à guerra. Pero el versículo 1 dice al final, pero David se quedó en Jerusalén. Mas o versículo 1 diz que Davi ficou em Jerusalém. Vean lo que hace aquí el Espíritu Santo. Vejam o que faz aqui o Espírito Santo. La palabra quedó, A palavra ficar, ficou, quedó se puede traducir se sentó del hebreo. a palavra, o significado no hebraico, que está traduzido nas nossas Bíblias como ficou, pode-se traduzir como sentou-se. Es la misma palabra hebrea que se usa en 1 de Samuel 4:13, É a mesma palavra hebraica que é usada em 1 Samuel 4:13. cuando Israel estaba peleando contra los filisteos, pero Elí estaba sentado.
quando Israel estava a lutar contra os filisteus, mas Eli estava sentado. Y más adelante en 1 de Samuel 19, 8 y 9 E mais à frente, em 1 Samuel 18 e 19 y 1 de Samuel 22, 6, e 1 Samuel 22, 6, Israel está en guerra otra vez, pero el rey Saúl estaba sentado en su casa. Israel estava em guerra outra vez, mas nós vemos o rei Saul sentado na sua casa. Entonces aquí algo anda mal. Então há aqui alguma coisa que cheira mal. Aquí David estaba actuando como Elí, Saúl, Aqui Davi está a atuar da exata maneira como Saul e Eli. los tres estuvieron cómodos, Os três estiveram cômodos, lejos de la guerra, longe da guerra, mientras que el ejército israelita se jugaba la vida en el campo de batalla. enquanto que o exército israelita estava a lutar pela vida no campo de batalha. Algo no huele bien aquí. Alguma coisa não cheira bem aqui. Es cierto que David tenía la prerrogativa como rey de hacer esto. É certo que Davi tinha a obrigação como rei de fazer isso. Aquí David probablemente tenía entre 45 y 55 años de edad. Davi aqui provavelmente tinha entre 45 a 55 anos de idade. Estaba en la flor de la juventud como muchos de nosotros. Estava na flor da juventude, como muitos de nós. Pero aquí, por lo que viene a continuación, este primer versículo apunta, nos da la idea Este primeiro versículo nos dá a ideia, aponta, de que David no estaba en el lugar correcto espiritual y físicamente. dá a ideia que Davi não estava no lugar correto, espiritual e fisicamente. David no estaba en el lugar donde debía estar. Davi não estava no lugar onde deveria de estar. Debería haber estado guiando a su ejército en la batalla. Deveria de estar a guiar o seu exército na batalha. Hermanos, así comienza el camino que lleva al pecado. Irmãos, assim começa o caminho que leva ao pecado. ¿Por qué llegamos a pecar muchas veces? Por que é que nós pecamos muitas vezes? Porque no estamos donde debemos estar. Porque não estamos onde devemos de estar. Porque no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Porque não estamos a fazer aquilo que de nós devemos de estar a fazer. Y en el caso de David así fue. E assim foi no caso de Davi. Vean ustedes el versículo 2. Vejam vocês o versículo 2. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Ahora, por favor, observen que esto implica que el palacio de David estaba más alto que el resto de esas casas. Por favor, observem que o palácio, esta implicação do versículo 2, que o palácio de Davi estava superior às demais casas. Ahora, en hebreo, como dice un autor, No hebraico, como afirmou o autor, podría indicar que esta mujer se estaba bañando en el techo. podia indicar que esta mulher estava a tomar banho no telhado. Por el versículo 4 apunta a una limpieza ceremonial, Porque o versículo 4 aponta para uma limpeza cerimonial. a que estaba en Levítico 15 en su ciclo mensual. Que nós vemos essa limpeza para as mulheres no seu ciclo menstrual em Levítico capítulo 15. Como un autor dice, Como o autor afirmou, hay varias cosas raras en este capítulo. há várias coisas estranhas neste capítulo. ¿Qué hacía una mujer bañándose en un lugar público? O que é que faz uma mulher a tomar banho num lugar público? Digo, ¿qué no sabía que la podían ver desde allá arriba? Ela não sabia que a podiam ver desde cima, desde a altura? Además, era israelita esta mujer. Além disso, ela era israelita. Como un autor explicó, Como o autor também explicou, de acuerdo con Génesis 3, el libro de Deuteronomio, de acordo com Gênesis capítulo 3, o livro também de Deuteronômio, ella habría sabido que el Señor quería que los israelitas cubrieran su cuerpo en público. ela conhecia que a vontade do Senhor era que os israelitas cobrissem o seu corpo publicamente. ¿Por qué hizo esto? Por que é que ela fez isto? Realmente el texto nos da la idea Realmente o texto nos dá a ideia de que ella probablemente quería que la viera David. que ela queria provavelmente que o
Davi a visse. Y vamos a explicar por qué E vamos explicar o porquê en un momento. dentro de momentos. Esto apunta a que ella fue responsable en esta situación desde su punto de vista. Isto indica que ela foi responsável desta situação desde a sua perspectiva. Aunque el énfasis del texto en la responsabilidad recae sobre David. Ainda que a ênfase do texto, a responsabilidade toda recai sobre Davi. Pero esta no era una mosquita muerta. Mas esta não era uma mosca morta. No, no es que no sabía qué estoy pasando. Era una mujer casada. É que ela não sabia o que é que estava a acontecer, ela era uma mulher casada. Es difícil pensar que fue una mujer ingenua É muito difícil pensar que ela foi uma mulher ingênua. por varios indicadores a lo largo del texto. Por várias indicações que o texto nos dá. Además, esta mujer, versículo 3 al final, Além disto, esta mulher, no versículo 3, nos ao dice que final, era muy hermosa. nos diz, o versículo 2, nos diz que ela era muito bonita. Y seguramente esta mujer sabía cómo la había bendecido el Señor. E seguramente esta mulher sabia como o Senhor a tinha abençoado. Esta frase muy hermosa en hebreo Esta frase no hebraico, muito bonita, se usa en el Antiguo Testamento se usa no Antigo Testamento para referirse a gente que es impresionante por su atractivo físico. é usada para referir-se a pessoas que são impressionantes do ponto de vista da atração física, Como Tiago. como Tiago. É verdade. Por ejemplo, Por exemplo, se usa de Rebeca en Génesis 24:16, esta frase é usada sobre Rebeca, de la reina Basti en Esther 1:1, a rainha Vasti também, em Esther 1:1, en Esther 2:7 de Esther. em Esther 2:7, sobre a própria Esther, Gente muy guapa. mulheres muito bonitas. E incluso se usa una palabra en hebreo relacionada a esta, Incluso se usa uma palavra hebraica relacionada com tudo isto. en com esta 1 de descrição. Samuel 16:12, Em 1 Samuel 16:12, en referencia a David. em referência a Davi. David era un hombre también muy atractivo físicamente. Davi também era um homem muito atrativo fisicamente. Pero vean lo que pasó. Mas vejam o que é que ocorreu. Versículo 3. Versículo 3. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe, ela é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu. La manera en la que este hombre describió a esta mujer A maneira como este homem descreveu esta mulher debería haber frenado a David en su pecado. deveria ter colocado um travão no pecado de Davi. Porque hubieron aquí 4 frenos. Porque vemos aqui 4 travões. En primer lugar, dice que fue hija de Eliam. Em primeiro lugar, diz que ela era filha de Eliã. Eliam fue uno de los mejores soldados de David. Eliã foi dos melhores soldados de Davi. Nos dice esto 2 de Samuel Nos 23:34. diz isto segundo a Samuel 23:34. Además, Eliam era hijo de Aitofel. Além disso, Eliã era filho de Atiofel. Aitofel era el consejero estrella de David. Atiofel era o conselheiro estrela de Davi, principal. Esto indica que esta mujer era nieta de Aitofel. Isto indica que ela era neta deste conselheiro principal. Segundo freno, versículo 3, estaba casada. Segundo travão, o versículo 3 diz que ela estava casada. Tercer freno, estaba casada con Urías heteo. Terceiro travão diz que ela estava casada com Urias, o heteu. Segundo de Samuel 23:39, Segundo a Samuel 23:39, segundo Samuel 23:39, Urías era parte de las fuerzas especiales militares de David. Urias era parte das forças especiais militares de Davi. Uno de los mejores soldados de David. Dos melhores soldados de Davi. Y encima de eso, cuarto freno, dice que se llamaba Urías, el esposo de esta mujer. E também vemos o quarto travão. O nome do esposo desta mulher era Urias. El nombre Urías significa el Señor es mi luz. O nome de Urias significa o Senhor é a minha luz. Esto debería haber llevado a David Isto deveria de ter feito Davi a frenar su codicia a travar a sua cobiça hacia esta mujer. em relação a esta mulher.
Y esto también nos muestra E isto também nos mostra que probablemente David conocía a esta mujer que provavelmente Davi conheceu esta mulher. y probablemente por eso ella estaba buscando la atención de David, E provavelmente era por isso que esta mulher estava a buscar a atenção de Davi. porque de nuevo, Porque, de novo, Eliam, Urías, Aitofel Eliã, Urias, Aitofel estaban relacionados con el rey David mediante sus trabajos, estavam relacionados com o rei Davi de acordo com os seus trabalhos. entonces esto es más macabro, hermanos, de lo que se ve a primera vista. Então o que vemos aqui é um cenário mais macabro. Esto es delicado. Y esto nos ayuda a entender en parte la gravedad de lo que David estaba a punto de hacer aquí. E este cenário macabro nos ajuda a entender, em parte, a gravidade daquilo que Davi estava aqui a realizar. Ya haber codiciado una mujer que no era su esposa en sí fue pecado. Só por começar em ter cobiça em relação a uma mulher que não era a sua esposa já era pecado. Pero codiciar a una mujer que era nieta de su mejor consejero Mas cobiçar uma mulher que era neta do seu melhor conselheiro y que era la hija de uno de sus mejores soldados e que era a filha de dos seus melhores soldados y la esposa de otro de sus mejores soldados leales a él. e a esposa de outro dos seus melhores soldados leais a ele, Miren, hermanos, aún en el mundo diríamos, eso no se hace. mesmo para o mundo diria, isto não se faz. Aún por la gracia común de Dios, Pela graça comum de Deus, incluso entre los criminales, incluso entre os criminais, entre los mafiosos, entre os mafiosos, narcotraficantes, narcotraficantes, uno sabe que no toca a ciertas mujeres. nós sabemos que há um código para não tocar certas mulheres. Digo, no es que yo fui mafioso, ni Não é que eu narcotraficante. fui mafioso, não tem nada a ver com isso. Es lo que entiendo que se maneja en algunos lugares. É aquilo que eu entendo e vejo como se faz em alguns lugares. No les voy a decir como un profesor del seminario, Não vou dizer como professor do a seminário, lo mejor lo tuvo también nuestro hermano Manny, talvez o nosso irmão Mani também o teve como professor, que de broma que de piada sacaba el decálogo de El Padrino, la película, tirava os 10 mandamentos do filme O Padrinho para aplicarlos a ministerio pastoral. para aplicá-lo ao ministério pastoral. Y algunos estaban en línea con la escritura. E alguns estavam em linha com a escritura. Obviamente una ilustración, hermano. Obviamente isto é uma ilustração, irmãos. Pero vean lo que pasó, versículo 4. Mas vejam o que ocorreu no versículo 4. Então Davi mandou buscá-la. E ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para a sua casa. Esto de que se purificó, escuchen, Isto aqui que fala sobre se purificou, ouçam, significa que ella no estaba embarazada antes de haber estado con David. significa que ela não estava grávida antes de ter ficado com Davi. Y vean por favor, hermanos, que aquí él no la violó. E vejam que aqui o texto não diz que ele a violou. Aquí esto fue por consenso, voluntario, ambos. Aqui vemos que isto foi com consentimento mútuo. Y aunque obviamente él tuvo mayor responsabilidad por ser el hombre y ser el rey, E ainda que ele, obviamente, teve maior responsabilidade por ser o homem e ser o rei, ella también fue responsable. ela também foi responsável. En términos carnales, Em termos carnais, pueden ver ustedes por qué esto habría sido una tentación muy atractiva para Betsabé. vocês podem ver como é que isto foi uma tentação muito atrativa para Batseba. Ella probablemente era una jovencita, pudo haber sido hasta hija de David por la diferencia de edad. Ela, pela diferença de idade, até podia ter sido como uma filha de Davi. Y esto lo decimos porque en esa época se casaban muy jóvenes las mujeres, ¿recuerdan? E nós afirmamos isso porque naquela época as mulheres casavam-se muito jovens, 13 a 15 años de edad.
13 a 15 anos de idade. El marido de ella habría sido joven, por eso estaba en las fuerzas especiales en el frente de batalla. O marido dela era jovem, por isso é que estava nas forças especiais na batalha. Y David ya con hijos grandes, como vemos en 2 de Samuel 13, 14. E Davi já com filhos crescidos, como vemos em 2 Samuel 13 e 14. Y él siendo el músico, el militar y el rey, y bien parecido que era, E ele sendo músico, militar, rei, e era muito bonito, boa aparência, habría sido, en términos mundanos, muy atractivo para Betsabé. teria sido em termos mundanos de grande atração para Batseba. Esto para tratar de entender la situación. Isto para nós tratarmos de entender este contexto. Y de nuevo, probablemente ya se conocían. E, de novo, afirmo que muito provavelmente eles já se conheciam. Y en el versículo 4 parece que pecaron y se acabó todo. E no versículo 4 parece que eles pecaram e acabou tudo. Pero el Señor en su providencia hizo algo Mas o Senhor, na sua providência, fez algo que complicó las cosas para David. que complicou as coisas para Davi. Versículo 5. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vean por favor qué diferente actuaron esta mujer y David de José allá en Génesis 39. Vejam vejam a grande diferença da atuação desta mulher juntamente com Davi em comparação com José. Cuando la señora Potifar le propuso pecar con ella a José, Quando a senhora Potifar propôs pecar com José, él se rehusó. ele recusou. Pero en este caso, cuando David le propuso a esta mujer pecar con él, ambos cedieron. Mas neste caso, quando Davi propôs pecar a esta mulher com ele, ambos cederam e concordaram. Y recuerdan quién era David. E lembra-te de quem era Davi. Era un hombre creyente genuino, Era um homem crente, verdadeiramente crente, que conocía la escritura. que conhecia as Escrituras. Había escrito ya salmos en este punto de su vida. Neste ponto da sua vida, já tinha escrito o livro de Salmos. Rey, Rei, estaba casado estava casado con varias mujeres, com várias mulheres, incluso una mujer guapa como Abigail. incluso uma mulher muito bonita como Abigail. Habría disfrutado de la protección del Señor. Já tinha desfrutado ao longo da sua vida da proteção do Senhor. Recuerdan, durante más de 10 años, Lembrem-se, durante mais de 10 anos, allí en 1 de Samuel, ali em 1 de Samuel, Saúl lo quiso matar Saúl o quis matar y el Señor lo guardó. e o Senhor o preservou. Y a pesar de todas estas bendiciones, E apesar de todas estas bênçãos, pecó de esta manera. pecou desta maneira. Vean qué lección tan seria, hermanos. Vejam aqui esta lição tão séria, irmãos. Hay factores en tu vida Há fatores na tua vida que no garantizan que não garantizam que vas a huir de la tentación. que vais fugir da tentação. Que seas creyente, Que sejas crente, que conozcas la Biblia, que conheças a Bíblia, que sirvas en la iglesia, que sirvas na igreja, que estés casado con una mujer guapa, que estejas casado com uma mulher bonita, que ya tengas tus años, que já tenhas a tua experiência de anos, que hayas disfrutado de la protección y bendición de Dios en pruebas, que já tenhas desfrutado da proteção de Deus em bênçãos e provas, igual que David. igual que Davi. Así que el que piensa estar firme, Assim que aquele que pensa estar firme, mire que no caiga. veja que não caiga. Esto es serio, hermanos. Isto é muito sério, irmãos. Debemos vivir desconfiando de nosotros. Nós devemos viver desconfiando de nós mesmos. Hace años conocí a un chofer de autobús. Há vários anos atrás eu conheci condutor de autocarro. Tenía 30 años manejando autobuses grandes de turistas. Tinha 30 anos de experiência a conduzir autocarros grandes de turistas. Y platicando con él le preguntaba, oye, después de tantos 30 años de experiencia, E conversando com ele, eu disse-lhe: olha, depois de tantos anos de experiência, ¿cómo te va? como é que corre o teu trabalho? Recuerdo lo que me dijo. Eu lembro-me daquilo que ele me disse. Me dijo, Ele afirmou: no me confío. eu não confio. Siempre espero lo peor.
sempre espero o pior. Siempre manejo esperando lo peor. Sempre conduzo esperando o pior. Así debemos vivir, Assim devemos nós de viver. esperando lo peor de nosotros, Esperando o pior de nós mesmos. en términos de no confiarnos. Em termos de não confiar em nós mesmos. El espíritu está dispuesto, O espírito está disposto, mas la carne es débil. mas a carne é fraca. Mucho más débil de lo que nos imaginamos. Muito mais fraca, débil do que aquilo que imaginamos. Mucho más débil de lo que queremos reconocer. Muito mais débil do que aquilo que nós queremos reconhecer. Esta es la primera de 4 etapas Esta é a primeira das 4 etapas de una secuencia siniestra de uma sequência sinistra para motivarte a evitar el pecado. para motivar-te a evitar o pecado. Ya vimos la primera, adulterio, versículos 1 al 5. Já vimos a primeira, então, adultério, nos primeiros 5 versículos. Vean la segunda, versículos 6 al 13, Vejam a segunda, do versículo 6 até ao versículo 13. engaño, Engano, engaño. engano. Vean cómo encubrió David su pecado. Vejam aqui como Davi encobriu o seu pecado. Recuerden que aquí ya sabía que había embarazado a Betsabé. Vejam aqui que Davi já sabia que tinha deixado grávida a Batseba. Versículo 6. Versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: traze-me Urias, o Eteu. E Joabe o enviou a Davi. Recuerden que Urías era el esposo de esta mujer. Lembrem-se que Urias era o esposo desta mulher. Versículo 7. Versículo 7. Urias veio a Davi. Este lhe perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Vean qué hipocresía. Vejam aqui que hipocrisia. Aparentando amabilidad. Aparentando amabilidade. Versículo 8. Versículo 8. Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar, lava os teus pés. E, assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Hasta le mandó un regalo. Até lhe enviou um presente. No sabemos qué fue, Não sabemos que presente. pero esa frase lava tus pies. Mas esta frase, lava os teus pés, En esa cultura, nesta cultura, como lo vemos en el versículo 11, como vemos no versículo 11, tenía la idea de que se fuera a disfrutar de su esposa. dava a ideia para que ele fosse desfrutar da sua esposa. Y al hacer esto, E ao fazer isto, David buscaba ocultar su pecado Davi buscava ocultar o seu pecado. para que si Urías hubiera estado con su esposa, Para que se Urias tivesse dormido com a sua esposa, ella estando embarazada, ela estando grávida, hubiera pensado que el hijo era de Urías. tivesse pensado que o filho era de Urias. Pero David jamás se imaginó Mas Davi jamais imaginou que no iba a funcionar esto. que este plano não ia funcionar. Vean los versículos 9 al 11. Vejam os versículos do 9 ao 11. Mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra não farei isso. Aquí vemos algo de la virtud espiritual de Urías. Aqui vemos algo da virtude espiritual de Urias. Él quería pegarse a Deuteronomio 23:11, Ele queria agarrar-se, aferrar-se a Deuteronômio 23:11, donde apunta que el Señor mandó donde aponta que o Senhor mandou, que los israelitas se abstuvieran de relaciones mientras estaban en la guerra. onde o Senhor ordenou que os israelitas se abstivessem de relações enquanto estivessem em guerra. Vean la diferencia en la manera de pensar aquí de David y Urías. Vejam aqui a diferença na maneira de pensar de Davi e de Urias. David egoísta, Davi egoísta, Urías abnegado, Urias abnegado, pero en la providencia del Señor, mas na providência do Senhor, el Señor le extendió misericordia aquí a David o Senhor estendeu misericórdia aqui a Davi. al darle la oportunidad
ao dar-lhe a oportunidade de que se arrepintiera al escuchar y ver la vida de Urías. de que se arrependesse ao ouvir e ver a vida de Urias. Digo, hermanos, en el versículo 11, Eu digo isto por causa do versículo 11, irmãos. la respuesta del versículo 11 de Urías A resposta do versículo 11 de Urias muestra exactamente lo que David hizo y no debería haber hecho. mostra exatamente o que Davi fez e não deveria ter feito. Porque David comió, bebió y durmió con la mujer de Urías. Porque Davi comeu, bebeu e dormiu com a mulher de Urias. En lugar de haber salido a la guerra junto con su general y soldados. Em lugar de ter saído à guerra juntamente com os seus generais e soldados. Esta respuesta de Urías en el versículo 11 Esta resposta de Urias no versículo 11 debería haber sido un golpe de virtud contra la conciencia de David. deveria ter sido um golpe de virtude contra a consciência de Davi. Debería haberlo hecho pedazos en su O conciencia. deveria de ter feito pedaços à consciência de Davi. Pero vean cómo estaba encubriendo su pecado. Mas vejam como Davi estava a encobrir o seu pecado. Vean su engaño. Vejam o seu engano. Versículo 12 y 13. Versículo 12 e 13. Então Davi disse a Urias: Fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou a comer e a beber com ele, e o embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos de seu senhor, mas não foi para a sua casa. Esto es terrible. Isto aqui é terrível. Vean cómo va descendiendo David. Vejam como ele entra numa espiral descendente. Primero trata de engañarlo. Primeiro tenta enganá-lo. Ahora no le importó el bienestar espiritual ni físico de Urías. Agora não lhe importa nem o bem-estar físico nem espiritual de Urias. Es terrible. Isto aqui é terrível. Y vean aquí, hermanos, en este pasaje mejor ser Urías que David. E vejam aqui que nesta passagem é muito melhor ser Urias do que Davi. Como dijo un escritor, Como afirmou um escritor, en este punto, neste ponto, Urías borracho Urias bêbado era más piadoso que David sobrio. era mais piedoso que Davi sóbrio. Por favor, hermanos, si estás pecando, si estamos pecando Por favor, irmãos, se estás a pecar, se nós estamos a pecar y providencialmente Dios te coloca en situaciones e na sua providência o Senhor te coloca em situações en donde tu pecado está siendo confrontado, onde o teu pecado está a ser confrontado, arrepiéntete. arrepende-te. No seas como David. Não sejas como Davi. No persistas en tapar tu pecado. Não prossigas em tapar o teu pecado. Cuando tapamos nuestro pecado, Quando nós cobrimos o nosso pecado, llegamos a más pecado. isso nos leva a mais pecado. Dañamos a más gente con nuestro pecado. Fazemos maior dano a mais pessoas com o nosso pecado. Como dice Proverbios 28:13, Como diz Provérbios 28, 13. el que encubre sus pecados no prosperará, O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mas aquele que confessa e deixa, abandona, alcançará a misericórdia. Esto es una situación trágica. Isto aqui é uma situação trágica. Este hombre está degenerando en su pecado. Este homem está a degenerar-se no seu pecado. Vean la tercera de 4 etapas. Vejam a terceira de 4 etapas. Homicidio, Homicídio. homicidio. Homicídio. Versículos 14 al 21. Versículo 14 ao 21. Vean ahora en su intento por tapar su pecado. Vejam agora a sua intenção de cobrir o seu pecado. Fue del engaño, Foi do engano, del pecado de engaño contra Urías, do pecado de engano contra Urias, al pecado de llevarlo a emborracharse Urías, ao pecado de levar Urias à Agora- embriaguez, a asesinar a Urías. agora a assassinar a Urias. Aquí vemos, hermanos, lo que vemos a lo largo de la historia. Aqui, irmãos, nós vemos aquilo que nós já temos visto ao longo da história. Un gobernante Governante usando el poder que Dios le ha delegado usando o poder que Deus delegou a ele para cumplir metas pecaminosas. para cumprir os seus propósitos pecaminosos. Aquí David se ve como cualquier político corrupto de nuestra época. Aqui vemos Davi como qualquer um
ou qualquer outro político corrupto da nossa época. Esto es horrendo Isto aqui é horrível. y nos muestra que no hay nada nuevo debajo del sol E nos mostra que não há nada novo debaixo do sol. y que la palabra de Dios es viva. E que a palavra de Deus é viva. Vean ustedes versículos 14 y 15. Vejam os versículos 14 e 15. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por intermédio de Urias. Na carta ele escreveu: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Vean por favor, hermanos, esto es horrendo. Vejam isto aqui é terrível. Esto es Horrible. descarado. Isto aqui é um descaramento. Aquí tenemos a David, Aqui temos a Davi. la mano de David. A mão de Davi. Escribió la orden para asesinar a Urias. A mão de Davi escreveu a ordem para assassinar a Y Urias. David mandó esa orden escrita con su mano, E Davi enviou esta ordem escrita com a sua mão, por la mano de su víctima. pela mão da sua vítima. Vean el grado de dureza, hermanos. Vejam toda a dureza de coração. Vean la sangre fría, hermanos. Aquí. Vejam o sangue frio. Los versículos 14 y 15 Nos versículos 14 e 15 son un ejemplo de lo bajo que puede caer são um exemplo do baixo que um homem pode cair. un creyente maduro, Até um cristão maduro, fiel al Señor, fiel ao Senhor, si no huye de su pecado. se não foge do seu pecado. Digo, hermanos, en los versículos 14 y 15 estamos hablando del que escribió Jehová es mi pastor. Irmãos, neste versículo, contemplando o versículo 14 e 15, estamos a falar daqueles que escreveu: o Senhor é o meu pastor. Esto es terrible. Isto aqui é terrível. Es ver a un mafioso en los versículos 14 y 15 actuando. É ver a atuação de um mafioso nestes Mira. versículos. Si no supiéramos de David lo que sabemos por otras partes en la Escritura, Se não soubéssemos o que sabemos sobre Davi em outras partes da Escritura, si tan solo conociéramos de su vida lo que hay en el capítulo 11, se só soubéssemos sobre Davi, a vida de Davi, sobre aquilo que está unicamente no capítulo 11, probablemente concluiríamos, este es un incrédulo de lo Prova- más bajo. provavelmente a nossa conclusão seria: este é um incrédulo do mais baixo nível possível. ¿No es cierto? Não é certo? Pero así nos vemos incluso como creyentes genuinos como David. Mas assim nós podemos chegar, incluso até sendo crentes genuínos como Davi. Cuando nos entregamos al pecado como David, Quando nos entregamos ao pecado como Davi, nos vemos iguales que los incrédulos. nós nos vamos ver exatamente iguais aos incrédulos. Vean por favor qué aterrador, Vejam como isto é aterrador. qué potencial tan grande para pecar tenemos. Vejam todo o potencial que nós temos para pecar. Incluso los más piadosos como David. Incluso até os mais piedosos como Davi. Otra vez esto nos advierte que aquí en la tierra, en este cuerpo de pecado, Isto, outra vez, nos dá uma advertência que nesta terra, neste corpo de pecado, nunca dominaremos nuestro pecado de manera perfecta. nunca iremos dominar o nosso pecado de maneira perfeita. Si este hombre conforme al corazón de Dios cayó, Se este homem, conforme o coração de Deus, caiu, este hombre que Dios usó para escribir salmos inspirados por el Espíritu Santo, este homem que escreveu o livro de Salmos, inspirado pelo Espírito Santo, si él cayó a este nivel de bajeza, se este homem caiu até este nível mais baixo, ¿nosotros no corremos el riesgo de hacer lo mismo? nós também não corremos o mesmo risco de fazer exatamente o mesmo? Por supuesto que sí. Claro que sim. Por eso la Escritura nos dice, Por isso é que a Escritura nos lembra: huid de la fornicación, foge da impureza, huye también de las pasiones juveniles, foge das paixões da juventude, huid de la idolatría. foge da idolatria. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Se o teu olho direito é a ocasião de cair, arranca-o. Tenemos que enfrentar la tentación de manera drástica. Temos que enfrentar a tentação de maneira radical. Hermanos, no podemos jugar con el pecado. Irmãos, não podemos brincar com o pecado. Que el Señor nos ayude a entender y recordar estas verdades. Que o Senhor nos ajude a lembrar-nos destas verdades. Y vean el versículo 16 y 17. E vejam o versículo 16 e 17. Enquanto sitiava a cidade,
Joabe posicionou Urias num lugar onde sabia que havia guerreiros violentos. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Vean el nivel de egoísmo de David, Vejam o nível de egoísmo de Davi. que aunque le costó la vida de varios de sus soldados al final del versículo 17, Ainda que isto teve o preço da vida de vários soldados, como diz ao final do versículo 17, no le molestó porque su objetivo era matar a Urias. não ficou incomodado com isso porque o seu objetivo era matar Urias. Y ahora su general Joab, como dice el 17, E agora o seu general Joabe, como afirma o versículo 17, se volvió cómplice en este asesinato. se tornou cúmplice deste assassinato. Y aquí viene el reporte del general Joab para David, versículos 18 al 21. E aqui vem o relatório de Joabe para Davi, do versículo 18 até o versículo 21. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que acontecera na batalha. E deu ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que aconteceu nesta batalha, caso o rei fique furioso e te diga: por que chegaste tão perto da cidade para atacá-la, não sabeis que eles atirariam do muro? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebés? Porque chegastes tão perto do muro? Então responderás: também morreu o teu servo Urias, o heteu. Esto indica que Joab conocía bien a David. Isto indica que Joabe conhecia muito bem a Davi. Recuerden, estamos hablando de los soldados más capaces de Israel en esa época. Lembrem-se que estamos a falar dos soldados mais capacitados de Israel nesta época. El general Joab O general Joabe y el comandante, el rey David. e o comandante, o rei Davi. Recuerden que David había sido de lo mejor de soldados en Israel. Lembrem-se que Davi foi dos melhores soldados que houve em Israel. Recuerden que fue el hombre que mató a Goliat Lembrem-se que foi o homem que matou a Golias en 1 de Samuel. em 1 Samuel. Recuerden que fue el hombre que guió varios operativos de fuerzas especiales en 1 de Samuel. Lembrem-se que foi o homem que liderou o exército de Israel em várias expedições militares. Pero vean aquí que este soldado David Mas vejam aqui que este soldado Davi actuó como un asesino traidor. atuou como assassino traidor. Y el hecho de que en el versículo 21 Joab E no facto que no versículo 21 Joabe le mencionó a Abimelech, mencionou Abimeleque, es como alguien dijo, probablemente é como alguém afirmou que provavelmente aquí Joab reprendió sutilmente a David aqui Joabe repreendeu subtilmente a Davi. al decirle a David aquí, Ao afirmar, ao dizer a Davi aqui, estás actuando como Abimelech, estás a atuar como Abimeleque, como un rey falso, como um rei falso ilegítimo. e ilegítimo. Esto lo vemos en Jueces 9:53. Isso vemos em Juízes 9, 53. Aquí David, hermanos, se ve irreconocible. Aqui, irmãos, Davi, nós o vemos irreconhecível. Irreconocible. Irreconhecível. Así nos vemos cuando actuamos como Él, Assim somos também nós quando atuamos como Ele. pecamos y nos esforzamos por encubrir nuestro pecado, Pecamos e nos esforçamos por cobrir o nosso pecado. comparados a cómo nos vemos cuando estamos honrando al Señor. Comparados a como quando nos vemos, nos encontramos quando estamos a honrar o Senhor. Nos vemos irreconocibles. Somos achados irreconhecíveis. Lo hemos visto así como con David. Nós vemos isto mesmo com Davi. Cuando actuamos así o vemos un hermano en Cristo que actúa pecando y buscando encubrir su pecado, Quando nós atuamos assim, ou quando vemos algum irmão em Cristo pecando e encobrindo o seu pecado, decimos, es que no lo conozco. nós dizemos, eu não o conheço, não o reconheço. Este no es el hombre que conozco. Este não é o homem que eu conheço. Pero vean, hermanos, finalmente, Mas vejamos finalmente, irmãos, en esta secuencia siniestra de 4 etapas para que evites el pecado, nesta sequência sinistra de 4 etapas para que evitemos o pecado. vemos adulterio 1,
Vemos a primeira etapa, adultério. Segunda etapa, engaño. A segunda etapa, engano. Tercera etapa, homicidio. A terceira etapa, homicídio. Y finalmente, cuarta etapa, encubrimiento. E, finalmente, a quarta etapa, encobrimento. Versículos 22 al 27. Dos versículos 22 ao versículo 27. Veamos del 22 al 25. Vamos ver primeiramente do 22 ao 25. O mensageiro partiu e assim que chegou contou a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. O mensageiro disse a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até à entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto do muro e morreram alguns servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Continua o ataque à cidade até derrotá-la. Encoraja-o assim. Vean la frialdad. Vejam a frieza. Vean algo que es un termómetro de la vida espiritual de David. Vejam aqui um sinal de como estava o termômetro espiritual de Davi. En 2 de Samuel capítulos 1 y 3, Em 2 Samuel, dos capítulos 1 até ao capítulo 3, murieron dos enemigos de David, morreram dois inimigos de Davi, Saúl y Abner. Saúl e Abner. Cuando Saúl y Abner murieron, Quando Saúl e Abner morreram, lamentó la muerte de sus enemigos. lamentou a morte dos seus inimigos. Eso mostró un corazón piadoso. Isto demonstrou um coração piedoso. Pero cuando murió Urías, Mas quando morreu Urias, un amigo de David, amigo de Davi, David no se lamentó. Davi não lamentou. Vean qué monstruo de pecado es David aquí. Vejam aqui a monstruosidade do pecado de Davi. Pero tristemente es la misma persona. Mas tristemente é a mesma pessoa. Vean por favor, hermanos, cómo el pecado nos deforma espiritualmente. Vejam como o pecado nos deforma espiritualmente. Aferrarnos al pecado es como un ácido que deforma la piel. Aferrar-nos ao pecado é como um ácido que corrói a pele. ¿Cómo nos deforma espiritualmente el aferrarnos al pecado? Como nos deforma espiritualmente aferrar-nos ao pecado. Observen que David no lamentó la muerte de Urías en el versículo 25, Observem que no versículo 25 Davi não lamentou a morte de Urias. pero en el versículo 26, Mas no versículo 26, ahora la viuda de Urías sí lamentó la muerte de su marido. agora sim vemos a viúva de Urias a lamentar a morte do seu marido. Vean el 26. Vejam o versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido fora morto, chorou por ele. Según la costumbre de la época, esto habrían sido 7 días. Segundo o costume daquela época, isto durou 7 dias. ¿Supo la mujer de Urías que David fue el asesino de su marido? Será que a mulher de Urias soube que Davi foi o assassino do seu marido? El texto no nos dice. O texto não nos diz. ¿Habría sido fingido o genuino el duelo de la mujer de Urías? Será que este luto da mulher de Urias foi genuíno e sincero? No lo sabemos tampoco. Não sabemos também. Pero vean el versículo 27. Mas vejamos o versículo 27. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela tornou-se a sua mulher e lhe deu um filho. Y de esta manera pensó David, asunto arreglado. E desta maneira limpou as mãos e pensou, assunto arrumado. Adulteré con esta mujer, Adulterei com esta mulher, embaracé esta mujer, a deixei grávida, hice que enviudara esta mujer, fiz com que ela ficasse viúva, me casé con esta viuda casei-me com esta viúva, y el hijo que tenga e o filho que tenha se verá que es nuestro hijo de manera apropiada, será visto como o nosso filho de maneira correta, apropriada, porque estamos casados. porque nós já estamos casados. Y por cierto, como un autor dice, E por certo também, como um autor afirmou, para que se viera aún mejor la situación, para que ainda se visse melhor ainda a situação, al haberse casado con esta viuda, ao ter-se casado com esta viúva, David habría dado la apariencia de compasión honorable, Davi deu a aparência de ser cheio de compaixão honrosa, como pariente redentor, como vos con Ruth. como parente redentor,
como fez Boaz com Ruth. Este es un canalla aquí, hermanos. Aqui vemos canalha, Esto es irmãos. horrible, hermanos. Isto aqui é horrível. Es un pillo, hermanos. Aquí David, como está É actuando. desgraçado, irmãos. Horrendo. Parece Horrendo. que estamos viendo las noticias, ¿no es cierto? Parece que estamos a assistir às notícias. La hipocresía, la frialdad, la dureza. A hipocrisia, a frialdade, a dureza. Pero así nos vemos, hermanos, cuando pecamos como David. Mas assim também somos nós, quando pecamos como Davi. Pero recuerden, ya Joab y varios de sus siervos sabían la realidad. Mas lembrem-se que Joabe e vários outros dos seus servos sabiam qual era a realidade. ¿Qué pensaba aquí ya Betsabé? O que é que Batseba pensava aqui? ¿Sabía que se estaba casando con el asesino de su esposo? Ela sabia que estava a casar com o assassino do seu esposo. No sabemos. Não sabemos. El texto no dice lo que ella pensó, Na verdade, o texto não diz aquilo que ela pensou, pero sí dice lo que el Señor pensó. mas sim diz o que o Senhor pensou. Y en un sentido, E num sentido, la última frase del capítulo, a última frase deste capítulo, la última frase del versículo 27, a última frase do versículo 27, es la frase más importante de todo el capítulo. é a frase mais importante de todo o capítulo. Vean esto. Vejam isto. Mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Increíble. Incrível. El Señor conocía cada detalle O Senhor conhecia cada detalhe de esta secuencia siniestra causada por David. desta sequência sinistra causada por Davi. Dice el texto en el 27, véanlo. O texto diz no versículo 27, vejamos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas isso que Davi fez desagradou Por diante quê? dos olhos do Senhor. Porque adulteró y de esta manera violó Éxodo 20:14. Porquê? Porque adulterou e desta maneira violou o mandamento em Êxodo 20:14. Mató y así violó Éxodo 20:13. Matou e assim também violou o mandamento de Êxodo 20:13. Y mintió y violó Éxodo 20:16. E mentiu e violou o mandamento Êxodo Y 20:16. esos tres mandamientos E estes três mandamentos estaban penados con la muerte. tinham pena capital sobre os mesmos. David merecía que Dios lo hubiera matado, Davi merecia que Deus o tivesse morto, de acuerdo con la ley de acordo com a lei, bajo la cual vivía David. baixo a qual Davi vivia. Escuchen, hermanos, y con esto terminamos por ahora. Ouçam e terminamos por aqui. Quizás podamos tapar nuestro pecado a los ojos de los hombres, Talvez até podemos tapar, encobrir os nossos pecados aos olhos dos homens, pero nunca podemos tapar nuestro pecado a los ojos de Dios. mas nunca podemos encobrir o nosso pecado diante dos olhos de Deus. No lo olvides. Não se esqueçam. Podemos tapar, desde nuestro punto de vista, nuestro pecado a los ojos de los hombres, Podemos até cobrir o mesmo, tapar diante dos olhos dos homens, de acordo ao nosso ponto de vista. pero nunca podemos tapar nuestro pecado ante los ojos de Dios. Mas nunca podemos tapar o nosso pecado diante dos olhos de Deus. Oremos brevemente para terminar esta sesión. Oremos brevemente para terminar esta sessão. Padre, gracias por este texto. Pai, obrigado por este texto. Es potente. É potente. Ayúdanos, Señor, Ajuda-nos, Senhor, por la obra de tu Espíritu, pela obra do Teu Espírito, a entender a entender la seriedad, a seriedade, la gravedad a gravidade de lo que pasó aquí daquilo que ocorreu aqui. y lo que en cierta manera es más grave, E do que, em certa maneira, é ainda mais grave. es que nosotros somos hombres con pasiones semejantes a las de David. É que nós somos homens com paixões semelhantes à de Davi. Gracias, Señor, por este texto Obrigado, Senhor, por este texto que escogiste escribir en tu palabra que escolheste escrever na Tua palavra, para que pudiéramos estudiarlo para que pudéssemos estudá-lo como una advertencia, como uma advertência, como un recordatorio, como uma lembrança, como una revelación como uma revelação escrita en tu palabra escrita na Tua palavra
de la realidad del pecado. da realidade do pecado. Te rogamos que nos ayudes, Padre, Te suplicamos, Senhor, que nos ajudes a que esto esté grabado en nuestra mente, a que isto fique gravado nas nossas mentes que en esos momentos de tentación e que nesses momentos de tentação uses estas verdades uses estas verdades para refrenarnos contra el pecado. para poder fazer refrear contra E- o pecado. Y cuando pecamos, E quando pecarmos, Senhor, llevarnos a la confesión leva- inmediata leva-nos à confissão imediata para tu gloria. para a tua glória. Amén. Amém. Amém. Amados irmãos, chegamos ao fim então da primeira sessão.